Olá, este é o segundo vídeo da 20ª aula do curso de Matemática Financeira. Nele, vamos resolver um exemplo usando os 3 métodos de análise de investimento. Vamos lá? Vamos resolver o seguinte exemplo usando os 3 métodos apresentados para análise de investimento. Então, o exemplo é: uma empresa realiza sua produção de forma manual com um custo anual de 6.000 e, no momento, está cogitando mecanizar tal produção. Para tal, conseguiu 2 propostas, com vidas úteis de 8 anos, para concretizar a mecanização. Sabe-se que os rendimentos anuais da empresa não serão afetados pela mecanização. Os fluxos de caixa dos dispêndios são os seguintes. Temos então as 3 possibilidades: manter a produção manual, que vamos denotar como uma possibilidade A. Nessa possibilidade, teremos um custo anual de 6.000 durante os 8 anos de atividade. A segunda opção, que seria a opção de mecanização, vamos denotar por B. Nessa opção é preciso uma entrada de 10.000 mais 8 parcelas de 4.000. Por fim, nós temos uma segunda opção de mecanização, que vamos denotar por C, onde há uma entrada de 15.000 e mais 8 parcelas de 3.325. E no final da última parcela há um desconto, um recebimento de 3.000. Então, na primeira opção de investimento, que é manter a produção manual, temos um custo de 48.000. Na segunda opção de mecanização, temos um custo de 42.000. E na terceira opção, a mecanização 2, temos um custo de 38.600. Considerando a taxa mínima de atratividade igual a 8% ao ano, a empresa deverá mecanizar sua produção ou mantê-la manual? Primeira pergunta. A segunda pergunta do exemplo é: se mecanizar, qual a mecanização adequada? Iniciaremos com a solução do item 1. Saber se a produção deve continuar manual ou ser mecanizada. Vamos começar com uma comparação entre a produção manual e a mecanização 1 para responder essa primeira pergunta. Essas 2 opções foram escolhidas, pois, colocados os investimentos em ordem crescente, estes são os de maior custo. Com isso, vamos usar a diferença entre os fluxos de caixa A e B, gerando a tabela apresentada. Então, nessa tabela nós temos as diferenças entre os 2 fluxos de caixa. Então, eu tenho um custo inicial de 10.000 e tenho um retorno durante os 8 anos seguintes de 2.000 por ano. Então, observando esse fluxo de caixa, nós notamos essa diferença de 10.000 inicial, gerando uma economia anual de 2.000. E com isso o problema consiste em verificar se essa economia é suficiente para remunerar os 10.000 com juros de pelo menos 8% ao ano. Usando o método do valor atual, com o cálculo das parcelas, nós vamos encontrar que o valor atual da diferença das opções B e A vai ser dado por menos 10.000 mais 2.000, que multiplica 1 mais 0,08 elevado a 8 menos 1 sobre 0,08 vezes 1 mais 0,08 elevado a 8. Resultando, por fim, no valor de 1.493,28, que é um valor positivo. Dessa forma, pelo método do valor atual,
concluímos que o incremento deve ser aceito, isto é, a mecanização 1 é melhor que a produção manual. Então, devemos sim mecanizar a produção da empresa. Usando o método da série uniforme equivalente, nós vamos calcular o produto dos 10.000 menos 10.000, que multiplica 0,08 vezes 1 mais 0,08 elevado a 8, sobre 1 mais 0,08 elevado a 8 menos 1, mais 2.000. Então, por fim, isso vai resultar numa série uniforme equivalente de 259,85, com um valor positivo. Então, mais uma vez, nós concluímos que o incremento deve ser aceito, ou seja, a mecanização 1 é melhor que a produção manual. Por fim, usando o método da taxa interna de retorno, nós queremos encontrar aqui a taxa para a qual a série uniforme equivalente de B menos A é igual a zero. Dessa forma, a fração na equação da série uniforme equivalente será igual ao valor da parcela dividido pelo valor inicial do investimento, ou seja, 0,2. Agora, nós encontramos o valor de I correspondente ao fator 0,2 no prazo de 8 períodos ou parcelas. Neste momento, o melhor é recorrer às tabelas de conversão apresentadas no fim do texto. No material da aula será um anexo, onde encontraremos a taxa correspondente igual a 12%. Como 12% é maior do que 8%, concluímos que a proposta de mecanização 1 deve ser aceita. Para solucionar o item 2, nós vamos comparar a alternativa de mecanização 1 com a alternativa de mecanização 2, gerando o fluxo de caixa da diferença de C entre C e B. Temos assim a tabela com a comparação entre a mecanização 2 e a mecanização 1, que vamos denotar como C menos B. Nela temos um investimento inicial de 5.000 e retornos de 675 durante 8 períodos. E por fim, um retorno maior no valor de 3.000. Usando o método do valor atual, com o cálculo das parcelas e com o montante, por conta dessa parcela extra de 3.000. Então, eu vou usar, primeiro, vou apresentar o capital inicial de menos 5.000 e depois eu vou utilizar o cálculo do valor atual a partir das parcelas para as parcelas iguais de 675 e por fim o cálculo com o montante para os 3.000 a mais na última parcela. Então isso vai me dar um valor atual de 499,8, que é maior do que zero. Com isso, pelo método do valor atual, concluímos que o incremento deve ser aceito, isto é, a mecanização 2 é melhor que a mecanização 1. Usando o método da série uniforme equivalente, nós vamos encontrar um valor para a série uniforme equivalente de C menos B, um valor de 87, que é maior do que zero. Mais uma vez, concluímos que o incremento deve ser aceito, ou seja, a mecanização 2 é melhor que a mecanização 1. Por fim, usando a taxa interna de retorno, nós queremos encontrar a taxa para a qual o valor atual de C menos B seja igual a zero. Dessa vez, o processo realizado anteriormente se mostra muito mais dispendioso e por isso vamos mostrar que a taxa procurada é de 10% ao substituir essa taxa na fórmula, onde obteremos um valor atual nulo. E como 10% é maior do que 8%, concluímos que a proposta de mecanização 2 deve ser aceita, tendo melhor retorno que a proposta de mecanização 1. Como podemos ver na solução desse exemplo, nós podemos utilizar qualquer um dos métodos e, desde que o investimento seja melhor que o outro,
eu vou ter o mesmo resultado utilizando qualquer um deles. Então, dessa forma, particularmente, eu indico não utilizar o método da taxa interna de retorno. Esse vídeo encerra o nosso curso de matemática financeira.